Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pela sua companhia. Seja muito bem-vindo. Está no ar mais um programa Cidadania. E hoje o nosso tema é o CONSEG, que é o Conselho Estadual de Segurança Comunitária. E para falarmos sobre esse assunto, está aqui um dos nossos convidados de hoje, que é o Capitão Navarrete, ele que é o comandante da Polícia Militar de Votuporanga. Aliás, o CONSEG tem uma parceria também com a Polícia Militar. Capitão, primeiramente, muito obrigado por atender o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui no programa. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, por favor, sobre a participação da Polícia Militar dentro do CONSEG. Sim, claro, a participação é muito importante, a gente tem esse contato com a comunidade através do CONSEG, então os anseios da população, as necessidades de segurança pública que nós temos nos bairros aqui de Votuporanga, de toda a comunidade, vem através do CONSEG. Então o CONSEG é que traz essas necessidades de segurança, das quais nos juntamos através de reuniões periódicas para discutir esses assuntos, essas necessidades da população. É discutido através de outras autoridades, tá, como representantes da Polícia Civil e outros órgãos, para que se busque o melhor caminho para a segurança pública de todos, para atender a necessidade da população. E como é que o senhor analisa esse trabalho junto ao CONSEG da Polícia Militar, antes de termos o Conselho e agora? É muito importante porque a gente consegue ouvir a população. Por vezes, a gente se baseia em dados operacionais, em dados estatísticos, em números, mas é muito importante que a população nos traga a necessidade, né, de cada localidade. Cada bairro tem a sua peculiaridade, né, cada comunidade tem a sua necessidade. Então, essa informação através do CONSEG é muito importante para que a gente possa realizar um planejamento, um policiamento mais adequado e mais eficiente. Bom, e na prática, como é que é o trabalho de vocês através do CONSEG? Na prática, a informação que é discutida aqui, as necessidades, são colocadas com a disponibilidade operacional e os estudos numéricos que nós temos com base em dados estatísticos, e é colocada em prática para que a gente tenha uma maior eficiência no policiamento. Esses números são muito bons, a gente tem um retorno muito positivo, é com base nessas informações que a gente consegue reduzir muitos índices criminais. Então, a participação do CONSEG é essencial na execução dessa atividade. Sem a participação da comunidade, né, na sua própria segurança, né, a gente vai acabar tropeçando algumas vezes. E mesmo o trabalho do policial que está na rua é facilitado através dessas informações? Sim, com certeza. O policiamento, o policial militar, ele está para atender a população. Então, toda informação que a população puder nos trazer é muito bem-vinda e melhora muito o policiamento que é executado por aquele policial. Que tipos de ocorrências, por exemplo, melhoraram a partir dessa parceria com o CONSEG? A gente tem uma redução de vários tipos de ocorrência, como furto à residência, furto de veículos, roubos. Então, isso ajuda muito a reduzir esses índices. E como o senhor disse, a participação da comunidade é imprescindível para o sucesso do trabalho de vocês. Sim, é essencial. A comunidade traz informações muito relevantes, das quais a gente discute aqui, através de um conselho, em que vários membros participam ativamente, e essa informação é muito importante para o desempenho policial. Para que as pessoas possam entender um pouquinho mais detalhado, daria para o senhor colocar em números em relação à porcentagem, por exemplo, de quanto foi reduzido alguns casos? Olha, teve casos que nós tivemos uma redução em torno de 25%, alguns mais, outros menos, tá ok? Mas é uma média. A informação da população é muito importante, principalmente no modus operandi, horários, né? Isso é muito importante, sim. E esse trabalho junto ao CONSEG mudou alguma coisa na dinâmica, no esquema de trabalho de vocês? Facilita muito para que o policial ele tenha orientações sobre o que buscar, o que olhar, quais são os pontos principais que ele deve olhar em determinado bairro, né, os problemas principais de determinada situação, da qual ele se depara nos bairros que ele estiver fazendo policiamento. Então, isso contribui muito para que o policial ele seja mais efetivo naquilo que ele está olhando, naquilo que ele está buscando para a segurança da população. Existe também uma interação de vocês com outros segmentos que fazem parte do Conselho, também que um troca
ideias e informações, um acabam ajudando o outro. Sim, com certeza. A gente tem a participação de outros órgãos nesse conselho e a própria Polícia Militar, ela acredita muito nessa informação e por isso a gente usa ferramentas também como a vizinhança solidária, o policiamento comunitário, justamente para se ter essa informação da comunidade. Tá? Então, o CONSEG é muito importante que junto a gente tem a participação de esses órgãos, né, nesse conselho e através da questão da vizinhança solidária, do policiamento comunitário, a gente tem essa informação também da comunidade pelos bairros que a gente tem na cidade. E vocês têm algum projeto, algum programa que leva essas informações para a população, da importância delas estarem também interagindo com a Polícia Militar, de saberem da existência do CONSEG? Sim, a gente tem o programa Vizinhança Solidária, da qual a gente vai até o bairro, a gente comunica os moradores, realizamos uma reunião no bairro com os moradores. A gente pede a participação da maior parte da população, é claro. Nem sempre todos vão poder estar presentes, mas a gente gostaria que muitos participassem. Algumas reuniões nós realizamos com a presença do CONSEG, então com a participação do CONSEG nessas reuniões. É muito importante, porque a gente traz aí a necessidade daquele ambiente, a necessidade daquela comunidade, mas é realizado sim nos bairros que a gente tem. Essa interação com a comunidade é fundamental para que vocês, como o senhor disse, saibam dos problemas que ocorrem, que a gente sabe que são diferentes de bairro para bairro. Sim, com certeza. Muitas vezes a pessoa faz o registro policial, a gente tem o contato lá com os boletins, com os registros que são feitos, né? Então acaba entrando em dados numéricos, mas muita informação a gente necessita daquele morador. Então, como a segurança é responsabilidade de todos, nós precisamos dessa informação. E quanto mais a gente tem uma comunidade unida, preocupada com a segurança um do outro, melhor, mais seguro a gente vai ter aí mais segurança a gente vai ter na nossa cidade. E na opinião do senhor, o que poderia ser feito ainda mais para se melhorar cada vez mais esse trabalho de vocês junto ao CONSEG? Olha, esse trabalho junto ao CONSEG vem numa crescente, então nós tivemos algumas reuniões, tivemos algumas palestras da qual o pessoal do CONSEG conseguiu apresentar aqui para a cidade, então eu acho que esse é um caminho muito produtivo, muito bem-vindo. Então eu acho que isso é importante, trazer para a comunidade essa questão de palestras, cursos de autoridades. Então isso é muito importante para que todos tenham o conhecimento da responsabilidade como comunidade que cada um tem. É um conselho que a gente sabe, né, que começou pequeno, né, como tudo, né, no início, e vem só crescendo. Sim, é muito importante, são assuntos de extrema relevância que são discutidos, reuniões que são realizadas com o objetivo de atender a necessidade da população e ainda mais concursos, né, que são oferecidos como palestras, é muito bem-vindo. Bom, e lembrando, né, capitão, que não é somente a questão do trabalho da polícia. Quando se fala na polícia militar, às vezes o que vem logo na mente é prender bandido, né, correr atrás de assaltante ou coisas do tipo. Mas tem também todo um lado social da polícia militar que também faz trabalhos até de às vezes um salvamento de um bebê engasgado ou de uma pessoa que está para dar à luz ali, não dá tempo de chegar no hospital, vocês fazem um trabalho de parto, enfim, tem todo um trabalho social também, né? Sim, via de regra, a polícia militar é a primeira a chegar no local. Então, quando a pessoa se vê numa situação difícil, ela vai fazer 190 e a polícia vai ser a primeira a chegar no local. Então o policial ele é preparado, ele é treinado para lidar com diversas situações, não só combatendo o crime, mas atendendo a população. Ele é treinado, preparado para que, caso ocorra, ele tenha a possibilidade de estar ajudando. Agora para 2020, existem projetos para serem melhorados ou sugestões que vocês pretendem apresentar durante as reuniões? Sim, a gente pretende aumentar a vizinhança solidária, a gente tem esse objetivo de estar aumentando para outros bairros a vizinhança solidária, então é um objetivo nosso. Nós temos o programa ProERD, que já atende 100% das escolas aqui em Votuporanga. Nós gostaríamos de estar ampliando esse programa, tá? Mas são ideias, né? São perspectivas que nós temos aí a longo prazo para que seja atendido. Só para que as pessoas também possam entender um pouquinho melhor, explica para a gente, por favor, o que vem a ser o ProERD. O ProERD é um programa de combate à droga e à violência. O policial militar ele vai às escolas, ele ministra cursos para crianças e adolescentes, para que a criança ela tenha a noção, tenha uma ideia do que são as drogas, né? O
transtorno que isso traz, o prejuízo que isso traz para a sua vida, para o seu futuro, né? E tentar conscientizar essas crianças, esses adolescentes, que não é o caminho adequado, né? O caminho adequado é buscar os seus sonhos, buscar as suas realizações. Ele tem uma vida toda pela frente, então a gente busca prevenir, né, que os jovens e as crianças acabem entrando nesse mundo das drogas. A gente vê que as iniciativas devem começar, né, com crianças desde pequenas, para que se tornem pessoas de bem e que no futuro, né, o Conselho possa ter aí um lado mais para se fazer essa prevenção e não ter que agir em certos casos, como no caso da polícia, por exemplo. Assim, com certeza, né? O ProERD, ele é a prevenção, né, praticamente nu e cru ali, trabalhando com adolescentes, com crianças e com adolescentes. Então a gente conseguindo evitar que essas crianças entrem nesse mundo, né, percam o seu sonho, percam o seu desejo por, né, crescer, o seu futuro, é muito gratificante, né? Então a gente conseguindo evitar, a gente consegue evitar muitos outros problemas com base nessa prevenção. Bom, para nós encerrarmos nosso bate-papo de hoje, de que forma que a população que está nos assistindo pode colaborar com vocês, não só através da questão do Conselho, mas de que forma, de modo geral, a população pode ajudar vocês no trabalho da Polícia Militar e também quem quiser passar sugestões para que vocês possam discutir durante as reuniões do Conseg. A Polícia Militar está sempre de portas abertas para a comunidade, para a população. Eu estou à disposição. Quem quiser visitar a companhia, tomar um café com a gente lá, fique à vontade, estão todos convidados. Pode ir lá conversar com a gente, tomar um café, nós estamos de portas abertas, ok? A informação que a população nos traz é muito importante para o policiamento, então é sempre bem-vindo. Todo mundo que for lá na companhia, na base da Polícia Militar, será muito bem recebido e a informação que ele prestar para a gente será muito bem-vinda. Tá certo. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação no programa Cidadania, aproveitando para parabenizá-la em nome de toda a equipe da Rádio TV Unifeb pelo brilhante trabalho que vocês realizam. Obrigado por vocês nos protegerem, nos ajudarem e que continue sempre assim, sempre à disposição de toda a população para que a gente possa ter uma cidade mais tranquila e cada vez melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá aí, ó, o capitão Navarrete, ele que é o comandante da Polícia Militar aqui de Votuporanga, participando do programa Cidadania, falou para a gente sobre a participação da PM no Conseg, que também faz parte do Conselho, é um trabalho bastante importante. Para você que ficou com a gente até agora, não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falar ainda mais sobre o Conselho. É bem rápido, não sai daí. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre o Conseg, que é o Conselho Estadual de Segurança Comunitária aqui de Votuporanga. No primeiro bloco, nós conversamos com o comandante da Polícia Militar aqui da cidade, o capitão Navarrete, que falou um pouco sobre a parceria da Polícia Militar com o Conseg. Agora nós vamos conversar com o Emerson Bortolaia, ele que é o presidente do Conseg, e vai contar um pouco para a gente sobre a história de como o Conseg surgiu, o papel desse conselho e também sobre a evolução que houve através dos anos e os assuntos que são discutidos lá. Primeiramente, Emerson, obrigado mais uma vez por você participar do programa Cidadania. Gostaria que você começasse contando para a gente, por favor, um pouquinho da história do conselho. Nós é que agradecemos a participação da TV Unifeb, já pela segunda vez consecutiva participando do programa Cidadania, da qual você tem feito um trabalho brilhante neste programa que sem dúvida nenhuma tem trazido bons resultados em termos de audiência. E como você nos perguntou em relação ao Conseg, é um conselho que agrega toda a comunidade votuporanguense, especificamente aqui de nossa cidade. São pessoas abnegadas de nossa sociedade, cada um dentro da sua área de atuação, mas basicamente o Conseg, que é o Conselho Estadual Comunitário de Segurança Pública, ele possui os membros natos
que são os representantes, como aqui estava o capitão André Navarrete, comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, e também o delegado seccional de polícia de Votuporanga. Então, o CONSEG basicamente tem os membros natos, que são os representantes das polícias militar e polícia civil. Ao longo dos anos, nós tivemos diversos ex-presidentes que trabalharam e que realmente deram muito do seu tempo no dia a dia em prol da nossa coletividade de Votuporanga. Nós tivemos ex-presidentes como, por exemplo, o Dr. José Francisco Breviglieri, que é delegado seccional de polícia aposentado, o Gesimar Zanelato, que é perito-chefe da Polícia Técnico-Científica, o Dirceu Camargo, que é diretor da Clube 92 FM, também o jornalista Bruno Camargo, que é o ex-presidente, e atualmente eu estou como presidente do CONSEG por 2 anos, que é o mandato que nós temos a cumprir. Nós já estamos entrando já no nosso 2º ano de mandato. Deve haver alguma alteração em relação à questão de estatuto, uma questão burocrática interna, que nós deveremos prosseguir por mais algum tempo em relação à frente do CONSEG. Mas é um órgão de extrema importância para o município, no que diz respeito à segurança pública, tendo como pilares as polícias civil e militar, juntamente com a polícia técnico-científica, que desenvolve um brilhante trabalho no combate à criminalidade em Votuporanga. Emerson, como é que funciona a escolha dos membros, do presidente? Como é que funciona a parte da formação desse conselho? Como o próprio nome diz, ele é um conselho comunitário. Ele só existe em razão de ter a comunidade, ou seja, são membros que trabalham no dia a dia da nossa sociedade votuporanguense. Por exemplo, o CONSEG hoje ele é formado por pessoas representantes da Câmara Municipal, da Prefeitura de Votuporanga, como já dissemos, das polícias civil, militar e técnico-científica, professores, diretores de escolas, jornalistas, advogados, enfim, um conselho com toda certeza voltado para a coletividade, e não é nada fechado. Ele só existe graças à participação popular, graças à comunidade de Votuporanga, que opina, participa ativamente das atividades do CONSEG, e daí é que se tem o resultado final do trabalho desenvolvido pelo CONSEG, que é comunitário. Todos que estão nos acompanhando podem e devem participar das ações desenvolvidas pelo CONSEG. E quais assuntos já foram discutidos nesse seu mandato e o que já surgiu um resultado bastante positivo? Bom, antes de falar propriamente do nosso trabalho como presidente do CONSEG na atual gestão, eu quero destacar aqui que o Conselho, em toda a sua história de existência aqui em Votuporanga, teve um trabalho brilhante nas administrações anteriores, como eu já citei os ex-presidentes aqui. Cada um na qual, dentro do seu mandato, dentro da sua realidade, se dispôs a tirar o seu tempo do seu dia a dia, do seu trabalho, junto com a sua família, em prol da comunidade. E hoje nós estamos à frente do CONSEG, por 2 anos como mandato, e propriamente dito em relação à sua pergunta, no ano passado, no ano de 2019, já logo na posse da nova diretoria do CONSEG, nós realizamos com grande sucesso, foi talvez sem dúvida uma das maiores palestras já realizadas em termos de público, de resultado, de expectativa, de mídia, que nós realizamos em um ano passado aqui no plenário da Câmara Municipal, em um projeto desenvolvido em parceria com a Escola do Legislativo, presidida pelo vereador Rodrigo Beleza, em parceria com o CONSEG e com os comandos das polícias civil e militar. Na ocasião, já depois da posse da nova diretoria do CONSEG, nós trouxemos para cá o conhecido magistrado, juiz de direito, Dr. Evandro Pelarim, que veio de São José do Rio Preto para a nossa cidade, proferir uma importante palestra que teve como tema Pais e Filhos. Para quem não conhece, o Dr. Evandro Pelarim é uma autoridade muito reconhecida em todo o estado de São Paulo. Ele quem implantou o projeto Toque de Recolher na comarca de Fernandópolis, que obteve grandes resultados no que diz respeito à ressocialização de crianças, de jovens, tirando-os das ruas, até altas horas da madrugada, da noite, trazendo para os seus lares, e ele obteve um grande resultado em Fernandópolis.
Posteriormente foi transferido para São José do Rio Preto, onde desenvolve um brilhante trabalho também neste sentido. Ele é o juiz da infância e juventude. Ele veio a convite do CONSEG, da Escola do Legislativo, da Câmara Municipal de Votuporanga, proferir essa palestra que teve casa cheia. Nunca se viu tanta gente dentro do plenário da Câmara Municipal nesta palestra. Nós tivemos aproximadamente 450 a 500 pessoas que prestigiaram essa palestra, que teve como tema Pais e Filhos, que foi sem dúvida nenhuma um dos grandes eventos realizados pela atual administração do CONSEG, na qual nós temos pelo menos 2 projetos que serão desenvolvidos agora ao longo de 2020. E que projetos serão esses? Importante a sua pergunta. Nós já tivemos um contato inicial com o comandante da Polícia Militar, capitão André Navarrete. Teremos agora uma reunião oficial com um novo delegado seccional de polícia que está assumindo, o Dr. Marcos, que está assumindo no lugar do ex-delegado Dr. Elísio, que se aposentou, e quero aqui render os nossos agradecimentos, as nossas homenagens ao comandante, ao delegado seccional de polícia de Votuporanga, Dr. Elísio, que merecidamente está agora gozando de sua aposentadoria, mas sem dúvida nenhuma realizou um grande trabalho e foi muito parceiro do Dr. Elísio conosco no CONSEG. Em relação à sua pergunta, nós temos alguns projetos para serem desenvolvidos no ano de 2020, mas pelo menos 2 serão, com toda certeza, encabeçados pela nossa administração, pela nossa diretoria e componentes do Conselho, que diz respeito a esse projeto que está sendo realizado com grande sucesso pelo Dr. Evandro Pelarim em São José do Rio Preto, no que diz respeito ao trabalho de conscientização, ao trabalho de formiguinha que é feito dentro das escolas, dentro das unidades de ensino para as crianças e adolescentes. Ele citou e colocou como exemplo de sucesso em sua palestra aqui na Câmara Municipal. Nós vamos atrás deste projeto, e também outra questão que nós vamos levantar também é em relação à questão de segurança pública comunitária. Nós tivemos, nesta virada de ano, de Natal para o Ano Novo, muitas reclamações nas redes sociais, na imprensa, nos meios de comunicação, no que diz respeito àquele chamado movimento denominado bololô, ou seja, aqueles motoqueiros, não vamos citar motociclistas, motoqueiros que aprontaram na virada do Natal e principalmente não no Ano Novo, que houve uma intercorrência muito forte, um trabalho muito eficaz da Polícia Militar na fiscalização destas motos. Muitas delas, muitas motocicletas com placas adulteradas, documentos vencidos, e houve uma grande fiscalização por parte da Polícia Militar e uma resposta rápida para a sociedade. Ou seja, no período de Natal para o Ano Novo, a Polícia Militar agiu com muito rigor na fiscalização e obteve grandes resultados, que foi a resposta positiva para a sociedade de Votuporanga. Esse foi um trabalho também que houve uma cobrança por parte do CONSEG. E outra situação que nós estamos bastante preocupados, isso já manifestamos para o comando da Polícia Militar, no que diz respeito à questão de vândalos e ações de crianças e adolescentes às quintas-feiras na Praça São Bento. É um tema bastante delicado, mas que nós, enquanto CONSEG, vamos agir e pedir providências às autoridades competentes, seja ela Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude. O que nós vemos nos últimos tempos são ações de vândalos, badernas, de crianças e adolescentes que deixam a Praça São Bento, migram para a Rua Amazonas, a Concha Acústica, mas é bom se destacar também que nos últimos tempos para cá nunca se houve uma fiscalização e um patrulhamento tão forte da Polícia Militar. É visível você andar pelas ruas da cidade, principalmente nas feiras que são realizadas às quintas-feiras, diversas viaturas instaladas em pontos estratégicos, seja na Praça São Bento, na Rua Amazonas e na Concha Acústica. Essas são as ações que são cobradas para a Polícia Militar pelo CONSEG. Bom, além disso, que outros assuntos são de destaque durante as reuniões do Conselho? Na verdade, são vários assuntos, né? Uma reunião do CONSEG, ela dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia, mas ela é bem abrangente, ela é bem participativa. Todos do CONSEG,
Todos os representantes têm voz, têm vez e pode opinar, participar. E um grande destaque que foi lançado agora pelo comando do CPI 5, Comando de Policiamento do Interior de São José do Rio Preto, o capitão André Navarrete já deve ter conhecimento, que nós tivemos conhecimento através da imprensa, que é um projeto fantástico que nós tivemos conhecimento que, no que diz respeito, foi lançado essa semana pela Coronel Helena Reis, em São José do Rio Preto, que diz especificamente sobre um programa de prevenção a agressões físicas, violência contra a mulher. São policiais que estão sendo treinados pelo comando, pelo CPI 5 de São José do Rio Preto. A gente vai se aprofundar junto com o comando da Polícia Militar de Votuporanga para buscar informações a respeito deste projeto, Danilo, que sem dúvida nenhuma é fantástico e nós deveremos trazer, de acordo com as nossas necessidades, com a questão de logística e a possibilidade, trazer esse projeto para a 3ª CIA, para o Batalhão da Polícia Militar de Fernandópolis e, consequentemente, para a 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, no que diz respeito a um programa de combate à violência, seja ela qualquer que seja, contra a mulher. Emerson, para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, eu gostaria que você deixasse aí um convite para as pessoas participarem das reuniões, dizendo aí quando será a próxima reunião, local, horário. Bom, eu deixo aqui os meus cumprimentos a todos os telespectadores da TV Unifev do programa Cidadania, agradecendo demais já pela 2ª vez participando deste importante programa televisivo que traz informações relevantes para a nossa sociedade. Em relação à sua pergunta, nós teremos uma reunião já na 2ª quinzena do mês de fevereiro. Nós estamos agora na questão burocrática de registro junto ao governo do Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, e aí sim teremos o aval para nós realizarmos a nossa reunião, e esses projetos que nós colocamos aqui ao longo da nossa entrevista serão colocados em pauta na nossa reunião do CONSEG, que é aberta ao público. É bom que se diga, foi o objetivo da sua primeira pergunta, se eu não me engano. O CONSEG, ele é aberto ao público. Ele só existe em razão do trabalho comunitário, né? Como nós dissemos, tem os 2 pilares, que são a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas ele agrega toda a sociedade votuporanguense. E todos esses assuntos que nós dissemos no decorrer dessa entrevista serão colocados em discussão já nesta reunião do mês de fevereiro e sim nós buscarmos todos esses projetos para serem implantados ao longo de 2020, como nessa questão que nós dissemos em relação às ações de vândalos nas quintas-feiras na Praça São Bento, que está tendo um resultado muito forte da Polícia Militar, e também esse programa de prevenção à violência contra a mulher. Então essa reunião ainda não está marcada o dia, mas vocês vão estar divulgando através da imprensa. Nós estaremos divulgando e enviando convite a toda a comunidade de Votuporanga para participar conosco desta reunião do CONSEG. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e espero que tenhamos aí próximos programas para a gente divulgar o trabalho de vocês. Eu que agradeço a participação de vocês já pela 2ª vez no programa Cidadania, agradeço a disponibilidade do comandante da Polícia Militar, capitão André Navarrete, agradeço o apoio da Polícia Civil de Votuporanga através da Delegacia Seccional de Polícia, Polícia Técnico-Científica e principalmente aos integrantes do CONSEG. Obrigado. Está aí, acabamos de conversar com Emerson Bortolaia, presidente do CONSEG, e nós chegamos ao final de mais um programa Cidadania. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua audiência, pela sua companhia, pelo seu carinho, e até o próximo programa com mais um tema do seu interesse. Até lá!